Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, se cuidando aí. E hoje nós vamos de fato começar a nossa disciplina, tá? Falando sobre os conceitos físicos que a gente vai ver nesse primeiro capítulo pós-pandemia. Então, a gente vai falar na aula de hoje basicamente sobre natureza e propagação da luz. Ela é uma aula inicial e mais conceitual, certo? Para iniciar vocês alguns contextos relacionados à luz, tá? Então, antes de começar a aula, a gente vai falar um pouco sobre uma coisa que vocês devem ter ouvido no ensino médio, que é a natureza da luz, ela poder ser considerada dual. O que é isso? O que significa isso? A luz, desde o século XVI, ela é associada a um comportamento ondulatório. Então, essa imagem aqui, que é uma imagem famosa de um CD do Pink Floyd, que não é do tempo de vocês, mas que é um CD bem clássico, então vocês já devem ter visto essa figura, é uma imagem que mostra um feixe luminoso incidindo em um prisma, certo? E esse feixe luminoso sendo espalhado nas diversas componentes das cores, certo? Essas cores são as também conhecidas como cores do arco-íris, etc. Então são as componentes da luz visível que compõem a luz branca, tá? Então isso daqui só é possível, esse tipo de comportamento só é possível se a gente tiver um fenômeno ondulatório da luz, porque o fenômeno corpuscular, a princípio, não permitiria que a luz passasse um objeto rígido como um prisma. Nesse caso, o que a gente vai ter? Em muitos anos depois, foi visto que só o comportamento ondulatório da luz não torna possível explicar todos os fenômenos associados à luz e a e esse comportamento corpuscular a gente também vai ver aqui nessa disciplina, tá? Mais na frente. Mas é importante falar, frisar, que essa parte inicial ela vai tratar a luz apenas como uma onda, certo? Então, a primeira grandeza, a primeira característica que a gente vai ver e que a gente vai aprender é a frente de onda, tá? Então, para falar sobre a frente de onda luminosa, a gente vai fazer um paralelo de uma frente de onda sonora. Então, suponha que no meio dessa esfera aqui, você tenha uma fonte sonora, que é uma fonte de uma onda sonora, certo? Uma onda mecânica que vocês já viram lá na Física 2, certo? Aqui a gente poderia considerar isso como sendo um ponto de luz, uma lâmpada ligada, por exemplo. Isso também daria para fazer. Um detalhe importante que a gente já viu antes da pandemia é que as ondas eletromagnéticas elas se propagam também no vácuo, certo? Enquanto as ondas sonoras só se propagam em um meio material, mas isso é um detalhe. Então, nesse caso, esses círculos ou essas esferas concêntricas ou essas esferas que possuem o mesmo centro, certo? Elas são as chamadas frentes de onda em expansão. Cada frente de onda, ao passar do tempo ΔT, ela se movimenta em um ΔX, ΔY e ΔZ, certo? Ou DX, DY, DZ, em um determinado dt, certo? E cada um desses círculos concêntricos é o que a gente chama de frente de onda, tá? Então, trazendo para a luz, uma coisa que a gente pode fazer é, se eu tenho uma fonte luminosa aqui, certo? Esses círculos concêntricos, de novo, eles são as frentes de onda, certo? E linhas ou setas ou linhas orientadas, né? Que saem da fonte de onda, que nesse caso é o que a gente está chamando de fonte luminosa, para fora ou se afastando dessa fonte, é o que a gente chama de raios, certo? Então, a princípio, a gente pode ter os raios, em princípio, eles são sempre
perpendiculares à frente de onda, tá? Então, aqui nessa frente de onda, por mais que ela seja esférica, mas a reta tangente a essa frente de onda ela é sempre perpendicular ao raio. Ora, se a onda, nesse caso a luz, ela for tiver frente de ondas planas, os raios luminosos eles são paralelos. Aqui eles são divergentes, tá? Nessa imagem aqui, esses raios eles são divergentes. Essa seta aqui nunca mais vai se encontrar com essa, porque elas são divergentes. Elas se encontraram na origem e nunca mais vão se encontrar, elas estão divergindo uma da outra. Essas aqui, por serem ondas planas, elas também não vão se encontrar, tá? Então isso também é importante frisar. Entretanto, as frentes de onda aqui, elas são planas, certo? Então, nesse caso, aqui, cada frente de onda é uma frente de onda plana. Um detalhe que pode fazer isso, certo? Você pergunta, professor, como é que a gente gera uma onda plana? Existem algumas formas de, de emitir ou de se conseguir uma frente de onda plana. Um deles é a fonte luminosa estar em uma distância muito grande do observador, tá? Então, nesse caso, a onda luminosa que chega do Sol até aqui o planeta Terra, em geral, ela chega como quase uma onda plana, nesse caso, com frente de ondas planas. Por quê? Porque a fonte luminosa está tão longe do observador, que nesse caso somos nós, que os raios luminosos eles chegam praticamente planos aqui na Terra, tá? Um detalhe importante para a gente frisar é que, em geral, existem poucas fontes luminosas, tá? Então a gente fala muito sobre o que é uma fonte de luz primária, o que é uma fonte de luz secundária, por que que eu vejo a lua, se a lua não emite luz. Então, em geral, existem poucas fontes de luz primária. Lá no ensino médio, a gente não vai tocar nesse assunto aqui com mais profundidade, mas no ensino médio a gente fala bastante sobre fontes de luz primária, que seriam uma vela, uma fonte de luz primária, uma lâmpada é uma fonte de luz primária, o sol é uma fonte de luz primária. E fontes de luz secundárias são aquelas que refletem a luz. Então, nós somos fonte de luz secundária. A luz, etc. A lua, perdão, né? A lua é uma fonte de luz secundária, etc. Então, elas recebem a luz da fonte primária e refletem parte dessa luz. Parte é absorvida e parte é refletida, tá? E essa distinção entre o que é refletido e o que é absorvido também dá para a gente as cores, que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, para fechar essa primeira explicação ela não tem ainda exercícios, tá? É uma parte mais introdutória do assunto. Amanhã eu vou postar a parte de reflexão e refração. Mas, a princípio, uma coisa que vocês precisam ter em mente é que a gente vai estudar nesses primeiros capítulos a luz como onda, tá? Como uma onda eletromagnética. Quando a gente for estudar física moderna, efeito fotoelétrico, etc., aí a gente vai falar sobre a luz como uma partícula. A princípio, a gente vai falar aqui como a luz sendo uma onda eletromagnética, certo? Em um primeiro momento. E um outro detalhe é o que a gente vai ver aqui, que é o estudo da propagação da luz, certo? Em raios luminosos, é o que a gente chama de ótica geométrica, certo? Então, a ótica geométrica, ela estuda os raios luminosos, como eles podem ser refletidos, como eles podem ser refratados, etc., como eles sofrem desvios quando passa de um meio para o outro. Então, a princípio, o que a gente vai ver aqui nesse capítulo é a ótica geométrica, certo? Então, para encerrar, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a reflexão e a refração da luz, certo? Que a reflexão é quando essa luz ela
é emitida por uma fonte luminosa e ela retorna para o mesmo meio de onde ela veio ao esbarrar em um obstáculo, certo? E a refração é quando a luz ela passa de um meio para o outro. Esses meios podem ser diferentes e aí as velocidades das ondas, da propagação da onda também é diferente. A gente vai ver no próximo vídeo que eu vou postar nos próximos dias, tá bom? Então, por hora e por hoje é esse primeiro apanhado geral sobre a natureza da luz, sobre as ondas luminosas, tá? E a gente vai, esse conceito de frente de onda e raios luminosos também é importantíssimo, fundamental para os nossos estudos. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Então, fiquem bem e até a próxima.